Bom, boa noite para quem ainda não cumprimentei. Vou colocar agora os chats. Eu não, a Gislene aqui do meu lado. Isso é chique, tem assessora, tá vendo? Eu, quando tento pilotar isso aí, me atrapalho todo. Ó, todos estão vendo, né? Vamos. Tá com essa tela aí também. Aí. Então, vamos lá. Essa apresentação é um complemento do mesmo nome que eu fiz em março. E eu tinha explicado na ocasião que a apresentação estava baseada no livro O Céu e o Inferno, do Kardec, que é o quarto livro da codificação, que trata de justiça divina, segundo o Espiritismo. Mais especificamente, o trabalho se relacionava com a segunda metade do livro, onde Kardec reuniu 69 casos de evocação, está todo documentado lá, e que serviu de exemplos para o livro. Aí, fazendo um apanhado do conteúdo desses trabalhos de evocação, eu tinha comentado rapidamente, eu vou recapitular aqui só para quem não assistiu, eu falava de o sofrimento no instante do desencarne, o medo da morte, falava de pendências que eventualmente a gente pode deixar no final da vida, pendências em relação à nossa programação reencarnatória. Às vezes a gente descobre que não só a gente deixou pendências, que parece que é um caso muito comum, é raridade mesmo ter cumprido todos os compromissos. E às vezes a gente descobre que não só não cumpriu, mas adicionou mais bobagens aí que nós não deveríamos ter feito. Aí falamos também do processo de separação do corpo com o perispírito, como é que se processa no momento do desencarne. Eu falava também de o que acontece quando a gente desperta no mundo espiritual. Falamos de perturbação e de sentimentos do desencarnado, de sentimentos que podem variar desde uma felicidade extrema para aqueles espíritos que conseguiram cumprir todos os compromissos, fez tudo direitinho, só praticou bem e elevou o espírito a níveis bem altos e vem então aquele sentimento de alegria e felicidade profundas. E no outro extremo estão aqueles espíritos que vão para lá e é invadido por sentimentos de remorso, de culpa, de quando não é o caso de arrependimento ou às vezes mágoa, de ressentimento, e por aí vai, né? Outros sentimentos negativos. Existem esses dois extremos. Falamos também da aparência dos espíritos, o processo em que quanto mais a gente evolui, mais a gente vai adquirindo controle sobre o nosso próprio perispírito, de tal forma que a gente chega a um ponto que a gente consegue controlar, inclusive, a aparência que a gente gostaria que os outros vissem. E também chegou a falar para onde vão os espíritos que desencarnam. E aí eu lamentava que o tempo foi muito curto para eu incluir alguns exemplos que serviriam de estudo de casos para aprendizado, e não deu tempo, né? O tempo era muito curto.
Aí, então, eu trouxe para hoje 4 casos, dentre os 69 documentados. Na verdade, escolher só 4 é covardia, porque mesmo que pedissem para escolher os 20 casos mais representativos, mesmo assim seria difícil. Agora, só 4 é por causa da limitação do tempo. Bom, então eu estou trazendo aqui para vocês o primeiro caso aqui do Zimelskopf, não sei como é que se pronuncia isso. Quem foi essa pessoa? Ele foi um mendigo na cidade de Vilna, uma cidade localizada na Lituânia, um país pequeno localizado no oeste europeu. E ele foi uma pessoa que logo cedinho, bem na infância, ele perdeu os pais. E ele conta diversas vezes no relato dele que o que ele mais sentiu foi a falta da mãe, porque ele ainda era criança. Uma criança sem a proteção e carinho da mãe é uma coisa muito sofrida, né? E depois apareceu alguém que se propôs a cuidar dele. Ele era o mais novo eu não sei exatamente quantos irmãos, mas ele era o caçula, mais novo. E essa pessoa, supostamente, para cuidar dele, para criá-lo, na verdade, ele era um aproveitador, porque ele ensinou um ofício para o Simmel e começou a aproveitar para ganhar dinheiro em cima dele. Fez uma coisa aí muito ruim. E aí, durante toda a adolescência e até chegar na idade adulta, ele trabalhou para esse sujeito aí, até que ele conseguiu se livrar, se tornou independente e foi cuidar da própria vida. Mais ou menos nessa época, com cerca de 30 anos, ele perdeu os demais irmãos que ele tinha. Em um intervalo de poucos meses, ele perdeu todos os irmãos que eram casados, tinham família e, portanto, deixaram crianças também. E ele se viu na obrigação de cuidar desses sobrinhos. Mas como com o que ele ganhava era muito pouco, insuficiente, ele não conseguiu prover o suficiente e teve que entrar na mendicância. Aí ele se tornou um mendigo para poder arrecadar dinheiro para cuidar dos irmãos, do sobrinho. Mas mesmo assim, ele não conseguiu terminar de cuidar dos sobrinhos porque eles foram morrendo de doença e qualquer outro motivo e perdeu esses sobrinhos também. Aí ele resolveu ajudar os pobres. Então ele tinha uma frase, um bordão, que era muito conhecido. Ele dizia o seguinte, na verdade era um grito. Ele falava, lembrem-se dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Esse era o grito, marca registrada dele. E quando as pessoas ouviam esse grito, já sabia que o Zimmel estava se aproximando. Bom, ele sofreu, durante essa época, um processo de humilhação e um desprezo muito grande da população. Mas por que isso? Principalmente por 2 razões. Primeiro, porque ele era jovem, 30 anos, no auge do vigor da juventude, e ele pedindo esmola, as pessoas olhavam para ele e ficavam com aquela, né? Dizia, pô, vai trabalhar, vagabundo. E, além do mais, ele era judeu. Aí ele conta que naquela região da Europa, os judeus eles eram muito menosprezados, muito mal vistos, porque eles tinham fama de gente, é, é, como é que fala?
gananciosa, né? E avarenta. Então o pessoal olhava para um ganancioso e avarento ainda pedindo esmola. O que é isso, meu? E teve um período que ele foi muito, muito humilhado. Mas aos poucos ele foi adquirindo uma certa consideração da população, um reconhecimento, e começou a ganhar respeito porque o pessoal começou a perceber que ele, de fato, não ficava com dinheiro. Ele usava esse dinheiro para ajudar outras pessoas, conforme o grito dele. Todo o dinheiro que ele arrecadava, até o último tostão, ele usava para ajudar os pobres, não ficava com nada. Bom, então, se não tinha nada, ele vivia do quê, né? De vento. Ele vendia um negócio chamado tabaco de aspirar, que eu acho que era rapé. Rapé, nem sei se ainda existe isso, mas quando eu era um molequinho, o pessoal da escola às vezes levava só de safadeza para soprar nos colegas durante a aula, e aí vinha um monte de gente espirrando, né? Bom, então com esse dinheiro ele sobrevivia para os gastos dele, e o que ele arrecadava de esmola, ele, por exemplo, ele cuidava dos doentes, ele visitava a casa dos doentes, levava remedinho, dava conforto e consolava os doentes e ficava lá fazendo companhia. Um trabalho bonito isso. Pagava o ensino das crianças, né, a educação deles. Uma vez, eu não sei se foi Kardec ou foi qualquer outra pessoa, durante uma sessão da Sociedade Espírita de Paris, o entrevistador pergunta para o Zimmer se ele alguma vez, durante essa vida sofrida que ele estava levando, se ele teve alguma intuição de por que ele estava tendo aquela vida tão sacrificada. Aí ele falou que não, falou que nunca teve nenhum tipo de intuição. Mas aí a gente pode comentar sobre isso mais tarde, né? Aí ele chega a desencarnar tranquilamente, já com idade avançada, com mais de 60 anos. E olha só o que aconteceu. O comércio daquela cidade fechou as portas em homenagem a ele. Bonito, né? Como se fosse um domingo, um feriado, em reconhecimento ao que ele representava para a cidade. E olha só, uma boa parte da população acompanhou, fez um cortejo para acompanhar o enterro, para prestar as últimas homenagens. E aí, esse caso foi relatado no jornal, e foi o motivo pelo qual as pessoas da Sociedade Espírita resolveram evocar o espírito dele. E aí ele veio com toda a boa vontade, foi lá, compareceu na sessão espírita, e eles queriam saber por que ele teve uma vida tão assim, tão bonita, né? Tão dedicada ao próximo, uma vida sacrificada, onde ele não aproveitou nada da vida dele, a não ser para ajudar o próximo. Aí ele conta o que ele foi na existência anterior. Ele fala do seguinte, que ele foi um rei. Ele fala que foi um rei, mas depois ele corrige. Na verdade, pelo menos um príncipe eu fui. Mas, na verdade, ele foi um soberano do país dele. E, como soberano, ele tinha poderes plenos, né, absolutos, sobre todos os súditos. E aí que está, ele abusava desse poder.
Aí, nas palavras dele mesmo, ele confessa que ele foi um tirano, um carrasco, violento, avarento e fez coisa pior ainda. Abusava do sexo, abusava do poder e fez tudo o que há de mais impiedoso com os súditos dele. Ah, olha só, hein? E talvez seja por isso que ele escolheu a mendicância na expiação. Para os pobres mendigos desse país dele aí, ele cobrava imposto dos mendigos, quer dizer, um tributo, né? Quer mendigar? Ok, ainda dá o meu, entendeu? E ele fazia pior ainda, não parava aí. Ele proibia esses mendigos de distribuírem o que eles tinham arrecadado entre os vizinhos, entre a comunidade deles, que é para ter mais mendigos mendigando pelas ruas. Olha só onde chegava a ganância dele. E aí ele fala que ele teve uma morte horrível. Sofreu, e foi uma coisa horrorosa. Mas ele não detalha do que foi que, na verdade, ele morreu. Mas dá a entender que deve ter sido alguma doença, uma doença dolorosa, sei lá, câncer, alguma coisa assim. E olha só, ele ficou ligado ao corpo dele de tal forma que ele sofreu todo o processo de decomposição. Ele sentia os vermes roendo a carne dele e não conseguia se desligar de tão ligado às coisas da matéria que ele foi. E aí, quando terminou e finalmente ele conseguiu se libertar do corpo dele, depois de não sei quanto tempo, aí que veio o verdadeiro sofrimento, ele fala, porque veio o sofrimento moral. E o que era esse sofrimento moral? Ele tinha que encarar, frente a frente, todas as pessoas que ele vitimou e tratou mal, cara a cara. E disse que isso era uma coisa terrível, né? Porque enfrentar o olhar de condenação, dizer, agora vai chegar a tua vez. E não era só isso. Ele disse que revivia as imagens do sofrimento dele, que ele estava causando, que ele tinha causado para todas essas vítimas. Ou seja, passava um tipo de vídeo, né, de todas as atrocidades que ele havia cometido, os abusos sexuais, judiar e maltratar o pessoal, explorar. E olha só, por quanto tempo ele teve que passar isso. Ele sofreu por 3 séculos e meio. E durante esse tempo todo ele teve que reviver e reviver todas as imagens do sofrimento que ele tinha causado. E durante todo esse tempo, 350 e tantos anos, foi aumentando a compreensão gradual de todas as maldades que havia praticado e começou a sobreviver o arrependimento. Ele começou realmente a entender onde estava o problema dele. E começou a fazer as tentativas de orar, pedindo perdão a Deus, e não aguentava mais de tanto sofrer. E aí os benfeitores dele vieram para intercedê-lo, porque nesse ponto que ele estava madurinho, prontinho para ser resgatado, para começar uma outra fase, que seria a fase de expiação. Aí explicaram para ele o que seria interessante ele fazer para resgatar todo o mal que ele fez e compensar o mal com o bem.
Então ele falou, tudo bem, eu aceito. E, inclusive, foi a escolha dele nascer como judeu, porque era ser o judeu era como se fosse uma cereja do bolo de todos o sofrimento dele, porque ele sabia que seria mais um sofrimentozinho adicional em cima de tudo que ele estava programado de passar. Então, quando ele fala lá atrás, respondendo para um dos entrevistadores, que ele não teve nenhuma intuição do que ele ia passar, não é bem assim. Porque quando vem um aviso, quando vem um mentor dele, ou o anjo da guarda, dizer, olha, não é por aí, vai dar ruim, não é por aí. Esse é a verdadeira intuição, porque os protetores dele não podem ir além disso, não pode chegar lá e dizer para ele, por exemplo, olha, você foi um cara muito ruim na existência anterior, por isso que você está sofrendo. Está além do escopo de como o anjo da guarda ah, ajuda o protegido, né? Então, na medida que ele vinha com um pensamento de, opa, isso aí eu não devo fazer. Essa é uma forma de intuição. Então, final feliz. Ele termina a entrevista dizendo que hoje ele é um espírito feliz. Ele é um espírito iluminado, evoluído? Não, ainda não. Mas, pelo menos, ele quitou de uma forma esplêndida todo o passado de mal que ele tinha praticado e compensou com o aprendizado do caminho do bem, da caridade, do bem que ele praticou, foi o que resgatou ele. Então, essa compreensão de não estar devendo mais nada para o passado dele é que o deixava muito feliz. Mas é diferente a gente considerar que já é um espírito de luz. Bom, o segundo caso é de um sujeito chamado Lapomerai, não sei como é que se pronuncia isso, que, segundo o título, foi punido pela luz, pela claridade. Ele foi punido pelo excesso de claridade. Teve um dia, lá durante a reunião na Sociedade Espírita, em que, durante a sessão, apareceu, sem ser convidado, sem ser evocado, o espírito de um cara que eles logo reconheceram, só pode ter sido o Lapomerai. Esse Lapomerai havia saído nos jornais, foi um caso rumoroso, foi um caso que foi muito comentado, porque ele era um bandidão, mas um bandidão peso pesado, que havia feito muita maldade, cometeu vários crimes. E ele foi julgado, foi punido e foi executado. E como era uma coisa relativamente recente, até o próprio pessoal lá da sociedade reconheceu, falou, só pode ser o Lapomerai. E, olha só, bom, ele foi sem evocação, esse espírito foi lá, bancou o cínico, o arrogante, o desaforado. Ele falou um monte de coisas para o pessoal reunido lá. Isso aí que vocês estudam, vocês não entendem nada. Vocês não sabem como é que é esse negócio aqui. E tá aí, e falou montes. E no meio do discurso dele, ele deixou escapar o seguinte: ele estava amaldiçoando, maldizendo a intensa luz que estava incidindo sobre ele. Ele falava que estava machucando ele como se fosse pontas de flecha penetrando na carne.
e ele era castigado por isso. Ele ainda diz, e ainda vou me livrar por mim mesmo dessa calamidade aí. Então, esse caso dele, em seguida vieram os espíritos de luz, né? Os espíritos benfeitores, Lamennais, Erasto e Jean Renaud. E eles fizeram uma análise da situação dessa pessoa. Eles, inclusive, acham, o pessoal da sociedade acha que foi de propósito esses três benfeitores terem ido buscar lá o espírito do La Poméraille para ir na marra lá para a sociedade e dar aquele depoimento. Porque eles explicam o seguinte, que mesmo na erraticidade, mesmo estando inativo, sem fazer nada, eles podem estar em expiação, dependendo do tipo de sofrimento que eles estão sofrendo e estão sendo impostos, como era o caso dele. E aí eles comentam que, especialmente no caso de orgulho exacerbado, aquela teimosia, tenacidade, no sentido ruim, né? De ser um cara durão, e excesso de rebeldia, e em vez de a escuridão servir como uma punição, eles colocam como punição a luz, a claridade. Por quê? Porque o nosso perispírito é de material fluido, né? Penetrável à luz. E no caso dele, o que acontece quando ele vê o tempo todo a luz incidindo em cima dele? Ele começa a se sentir que não tem nem um pouco de privacidade. Ele está com todos os pensamentos dele sendo devassados e escancarados para todos. Porque, conforme eu falei na apresentação da primeira parte, os espíritos, quando pensam, um ou outro espírito consegue perceber através de imagens que surgem representando o pensamento do desencarnado. Então, fazendo uma comparação assim meio mambembe, seria mais ou menos como a gente ser largado no meio da multidão, completamente nu, e sem ter por onde se esconder. Fazendo uma comparação, seria mais ou menos isso. E eu achei interessante esse aprendizado. O terceiro caso é o que o Kardec chama de duplo suicídio por amor e por dever. O próprio título que ele deu aí já é um tipo de spoiler, né? Porque a gente já vai saber mais ou menos do que se trata. Conta a história de Palmir. Palmir era uma moça muito atraente, muito bonita. Ela era modista. Eu não sei o que é modista, mas não importa, não é isso que vai fazer diferença. E ela tinha uma personalidade muito agradável, ela era gentil, uma pessoa encantadora. Então, ela recebia muitas propostas de casamento. Acontece que a família amava o senhor B, que era amigo íntimo do senhor D. Bom, o senhor B também amava a família, mas se viu numa época onde os namoros praticamente não existiam. Não existia porque os casamentos acabavam por ser determinados e arranjados pelos pais, né? Então, os jovens desconheciam esse negócio de namorar, conhecer antes do casamento, trocar beijo. Não tinha nada disso. Era uma sociedade onde as aparências
tinha muito mais valor e as pessoas se preocupavam muito com o que os outros vão pensar. Uma época complicada. Então, eu suponho que esse amor aí entre B e Palmira deva ter sido algo do tipo troca de olhares, troca de sorrisos, eventualmente uma troca de bilhetinho, mas namorar, beijar e ficar juntos, muito provavelmente não era o caso. E então, lógico, os pais dela não concordavam que ela preferisse B. Eles disseram, não, o senhor D tem melhores condições sociais e provavelmente melhores condições econômicas. E eles escolheram D para ela casar. Supõe-se que possivelmente ela pode ter levantado a objeção, mas pai, eu gosto de B, por que não pode ser B? Você sabe que os jovens não tinham muita voz ativa, né? Então, Palmira acaba se casando com o senhor D. E olha só, o senhor B, como era muito amigo do senhor D, vivia na casa dele. D gostava muito de conversar com B e, e às vezes B se levantava dizendo, eu preciso ir embora. Ele falava, não, fica mais um pouco aí. E insistia na companhia dele. E, logicamente, ele estando sempre lá, estava sempre vendo Palmira. E vice-versa, Palmira também via. No mínimo, para se cumprimentarem e, ah, sei lá, contar, ter uma conversinha rápida com o amigo do marido. Então, isso acabava por dificultar o B esquecer da Palmira e vice-versa, né? Porque, por mais que Palmira tenha abraçado a condição de ser esposa do D e, portanto, está fazendo esforço para esquecer de B e ficar com D, não é uma coisa tão fácil, a gente não manda no nosso coração, certo? E aí o que acontecia? O senhor B, ele, como o sonho dele de ficar com a Palmira foi desfeito e não podendo mais ficar com ela, ele também acha por bem casar-se também. Ele arruma uma ótima moça de qualidades excelentes e se casa com ela e com a firme resolução de, quem sabe, eu acabe gostando dela e acabe me ajudando a esquecer da Palmira. E essa situação perdurou por 4 anos, um tentando esquecer do outro. Até que a espiritualidade sempre mexe os pauzinhos aí para que, para colocar à prova o nosso livre-arbítrio e cria uma situação em cima do qual a gente tem que tomar uma decisão. Num evento qualquer aí, sem terem planejado, de repente, o senhor B vai na casa da Palmira, encontra ela lá, o marido não estava, não ia voltar tão cedo, e os dois acabam ficando juntos. E acabam se confessando que estão tão apaixonados quanto estavam há 4 anos atrás. E é isso mesmo que vocês estão pensando, acaba acontecendo. Não deveria ter acontecido, acontece. E numa sociedade tão assim reprimida como a deles, logo sobrevém, nossa, o que eles vão pensar, o que a vizinhança vai pensar, não sei o quê. E vem a culpa
o remorso, o arrependimento agravado pelos valores da época, né? E aí vem essa sensação de culpa, o B, ele vai embora. Quando, mais tarde, o senhor D volta para casa, a Palmire se atira nos pés dele e fala: me expulsa da tua casa, me mate, eu já não sou mais digna de você. Ele fica espantado, mas como assim? Aí ela resolve confessar e desde antes deles se casarem, ela era apaixonada pelo senhor B e que ela realmente fez todos os esforços para gostar dele, do senhor D, mas que os esforços foram tudo por água abaixo quando tiveram a oportunidade de estar juntos e tudo. E conta tudo. Enquanto ela estava contando, entra de novo o senhor B, que voltou e pega os dois conversando e resolve confessar também. O senhor B enfrenta cara a cara o senhor D e fala: olha, eu gosto dessa esposa. Foi, foi uma coisa muito errada, eu sei, mas nós não pudemos evitar e tal. E tal. E o que seria de esperar? Que o senhor D ficasse revoltadíssimo, que ficasse, que explodisse de raiva, que amaldiçoasse, mas ele não fez nada disso. Ele apenas ouviu e chorou. Ele foi aí, no caso, um verdadeiro cavalheiro, foi um gentleman. E ele fala o seguinte, pede para os dois se levantarem e fala: só existe uma maneira de eu não perder ao mesmo tempo o meu melhor amigo e a minha esposa, é vocês jurarem que nunca mais vão se encontrar. Né? Pede para eles jurarem isso. Lógico, eles não pensaram duas vezes. Lógico, eles prometeram que jamais voltaria a acontecer isso, que não. E a coisa ficou assim. Mas a maneira como o senhor D conduziu essa situação serviu até para deixá-los ainda mais com mais remorso, mais arrependimento e maior culpa, porque ele foi tão assim cavalheiro e ficaram remoendo aquela sensação de culpa dentro deles e resolveram fazer o seguinte: marcaram um outro encontro e eles se confessaram: olha, eu estou muito mal, eu estou me sentindo terrível, não estou conseguindo conviver com esse sentimento. E ela também confessa que, olha, não vai dar, o melhor mesmo é a gente se matar. E eles resolvem, se combinam, que essa é a única maneira de darem um fim a uma coisa que não teria solução. Então, eles combinam para se matarem no dia seguinte. Aí eles escrevem uma carta, uma longa carta, onde descrevem todo o que estava se passando e o que levou eles a tomar essa decisão. E eles admitem, embora tivessem prometido que não se veriam, quando de repente viesse uma situação que nem a que aconteceu antes, eles não poderiam garantir o que aconteceria. Quer dizer, eles não tinham confiança nos próprios comportamentos e então eles acharam melhor dar o fim à vida. Então, o que eles fizeram? No dia combinado, no dia seguinte, né, a B foi até a casa da Palmeira, os dois foram para o quarto dela, deitaram-se na cama do casal, ficaram abraçadinhos
e levaram para o quarto um aquecedor a carvão. E fecharam cortinas, fecharam janelas, fecharam porta para não entrar ar. E puseram bastante carvão no aquecedor e puseram fogo, deixaram o carvão queimar. Vocês sabem que carvão queimando expele muito monóxido de carbono, que é um gás tóxico, né? Ele não tem cheiro, não tem cor, e é muito traiçoeiro, porque quem começa a se intoxicar nem percebe que está perdendo os sentidos, e de uma hora para outra é mais ou menos como se tivesse tomado uma anestesia e a gente não percebe a passagem de estado consciente para inconsciente. E quando o senhor D voltou para casa, encontrou os dois abraçadinhos na cama, já desencarnados. E aí eles imploraram que fossem enterrados juntos. Depois foram evocados, os dois foram evocados lá na sociedade espírita e perguntaram se estava sofrendo. Estou lendo uma mensagem. Perguntava se ela estava sofrendo, ela fala, estou sofrendo aqui e aqui. Aí o médium fala, mas o que se quer dizer com aqui e aqui? Ela fala, no cérebro e no coração. Provavelmente ela tinha colocado a mão assim na testa e dizendo que estava sofrendo muito e que estava num local profundamente escuro, um breu, e que perguntaram para ela, você está vendo o senhor B? Ele também foi chamado. Não. Depois eles ficam sabendo que eles foram proibidos de se ver mesmo. E ela ouve gritos no escuro, dizendo, isso vai ser para sempre, isso vai ser para sempre. Algum espírito lá atazanando ela. E como ela não tinha formação espírita, provavelmente era de formação católica, ela realmente acredita que aquilo é uma penalidade eterna que vai durar para sempre. Aí, quem estava entrevistando ela, não sei se é o Kardec ou não, diz para ela, olha, não é uma coisa para sempre, você tem que começar se arrependendo. E aí, com a ajuda dos benfeitores, vocês podem começar a obter o perdão e se redimirem. Mas ela fala, mas eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Aí ele repete tudo de novo e ela fala, mas não estou ouvindo. E depois, na explicação de São Luís, eles ficam sabendo que realmente nessa parte aí foram bloqueados a comunicação para ela não ouvir mesmo, porque fazia parte da penalidade que eles tinham que enfrentar. Primeiro, acreditarem que aquilo seria para sempre. Ter aquele sofrimento, dizer, poxa, vou sofrer pela eternidade. E segundo, porque realmente eles não poderiam se ver de jeito nenhum. E no final da evocação, a explicação do São Luís é o seguinte, que eles realmente vão ter que, provavelmente, suportar a ausência um do outro, não só durante a passagem deles pela erraticidade, mas inclusive para as próximas encarnações deles. Ou seja, eles vão encarnar de novo, vão continuar tendo uma intuição de que houve uma grande perda de alguém, sentirem falta do amor dessa outra pessoa, não terem a lembrança
mas terem aquela intuição, sentirem falta de alguma coisa, de alguém, de algum amor perdido que nunca encontrariam. Não só talvez uma existência, mas talvez da outra, e só vai depender deles o término desse período de sofrimento, o dia que eles se redimissem compreendendo o mal que eles fizeram. Só depois disso é que eles, então, poderiam ficar juntos, se eles quisessem ficar juntos para sempre. Mas, por enquanto, eles iam se buscar um ao outro por muito tempo. Essa é a história. Olha, gente, eu sei que está um pouquinho tarde, mas o último caso aqui é rápido. Eu vou pedir um pouquinho mais de paciência só para encerrar. Mais um caso aqui que é o caso do senhor Antônio B. Pena de Talião. Quem foi esse Antônio B? Ele foi uma pessoa da Lombardia, ou Lombardia, e ele era um escritor bastante competente, aliás. Ele era bastante estimado pelos amigos, pelos concidadãos dele. Ele era uma pessoa honesta, confiável, exerceu cargos públicos com bastante distinção. Então, você imagina, ocupou vários cargos públicos e não se corrompeu, era uma pessoa honesta. Né? Um belo dia, ele teve um ataque de apoplexia e caiu. Então, ele foi dado como morto, foi sepultado, até porque, segundo se conta, em alguns casos de apoplexia, quando todos os órgãos ficam aparentemente em marcha muito lenta ou paralisados, começa realmente a exalar um cheiro ruim, um cheiro quase que de cadáver. Não se sabe de onde é que sai esse cheiro aí, mas dizem que acontece mesmo às vezes. E a família, quando viu que ele estava começando a cheirar mal, estava totalmente pálido, com cara de cadáver, falaram, morreu, né? E enterraram. Passado 15 dias, a família pediu por um caso fortuito, que eles descrevem assim como sendo por causa de um medalhão que, sem querer, havia sido enterrado, eles queriam recuperar esse medalhão, sei lá. Abriram o caixão e tomaram o maior susto, porque o corpo estava virado de bruços. E pior ainda, uma das mãos tinha sido comido pelo morto, no caso. E dessa vez estava bem mortinho mesmo. Né? Então, eles ficaram chocados, ficaram assustados. Puxa, mas nós enterramos ele vivo. Ficaram inconformados e pediram para que ele fosse evocado lá na sociedade espírita. E ele foi chamado. E ele foi lá e explicou o que aconteceu. Ele falou, não culpo ninguém, não. Ninguém é responsável de eu ter sido enterrado vivo, porque era uma coisa que estava já prevista antes de eu nascer. Quer dizer, em outras palavras, fazia parte da programação reencarnatória dele, sofrer essa coisa horrorosa. Né? E aí ele conta o seguinte, que quando voltou para lá de novo, ele recuperou a memória da vida anterior. Né? Ele não sabia, quando estava vivo aqui, que numa existência anterior ele tinha matado a esposa dele. E não tinha matado assim de qualquer jeito, não. Ele disse que enterrou-a viva numa adega. Né? E, bom, dependendo da tradução, eu acho que na tradução
acho que da federação, fala em emparedamento, outro fala em enterrou num fosso, e tem uma outra tradução que fala que foi enterrada, provavelmente acho que no chão, sei lá. Então eu não sei exatamente o que foi que ele fez com ela, como que ele só enterrou viva. Mas de qualquer forma, ela sofreu muito, e esta encarnação estava sendo o que eles chamaram de pena de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Ele fez uma coisa terrível para essa esposa e teve que vir arcar com as consequências do mesmo jeito, com um fato que tinha uma equivalência com o que ele praticou. E ele estava conformado, e ele pedia, inclusive, que esperava que essa expiação tivesse sido suficiente para que ele pudesse realmente zerar a coisa terrível que ele tinha feito e pudesse retomar a evolução dele. E depois ele ficou sabendo que a esposa dele, da encarnação anterior, já tinha perdoado ele. E foi um final, embora terrível a história, teve um final feliz porque ele se conformou com isso. Bom, gente, desculpa ter ficado um pouco tarde, né? Mas era isso que eu queria contar para vocês. Mas olha, escolher quarta história do mês de 69 não é fácil, não, viu? Muito obrigado e